Senhor. Eu saúdo a amada igreja da grande hora do Pai do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. É motivo de muita alegria estarmos mais um sábado na casa do Pai, louvando e adorando ao Senhor Jesus, agradecendo pela essa semana que se encerra hoje, né? Semana de bênção, semana que estamos aqui para adorar o Senhor, dando a primazia do nosso dia, do nosso sábado ao Senhor, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer na nossa vida. Que enquanto nós estamos aqui adorando o Senhor está guardando a nossa família, a nossa casa, nossos entes queridos, porque aquele que é fiel, Jesus também é fiel. Ah, mas Jesus é misericordioso. Ele é misericordioso, mas ele também é fiel com aquele que é fiel com ele, né? Porque você quer que Jesus seja fiel com você, mas você não é fiel com Jesus, não adianta. Você vai ser fiel com quem? Ah, só procura Jesus na hora que estiver no sufoco, passando dificuldade, passando necessidade, passando a tribulação. Não, Jesus só tem que estar todo dia você agradecendo. Todo dia que você acordar, quando você for dormir, agradecer por aquele dia que Ele acampa teus anjos guardando você na madrugada. Quando você levantar, respirando, você agradecer ao Senhor, ser fiel, estar nos cultos, buscando, lendo a palavra, entendeu? Porque, como foi falado aqui na quinta-feira, meus irmãos, quinta-feira, o culto de quinta-feira, nós estamos vivendo uma batalha espiritual, que nós, às vezes a gente não conseguimos entender que batalha é essa, mas é uma batalha espiritual. Que o inimigo não brinca de ser inimigo, ele não quer pegar aquelas pessoas que estão lá fora, lá agora, na prostituição, no alcoolismo, nas drogas. Não, ele quer pegar aquele que está aqui dentro, quer tirar da mão do Senhor, aquele que está caminhando. Porque o que ele se levantar é quando a pessoa está em trevas, começa a vir para a igreja. Aí os olhos dele já começam a bater naquela pessoa. Aí começa a tentar. Ou aí ele começa a tentar aquela pessoa que falou com você, nós estamos tentando trazer aquela pessoa para a igreja, e aquela pessoa, não, para que você vai? Não vai não, faz isso, faz aquilo. Então as pessoas não entendem isso. Então nós temos que ter olhos espirituais para a gente pedir ao Senhor que nos fortaleça cada segundo da nossa vida. Porque a batalha já está travada, meus irmãos. Todos os dias há uma batalha. Não pensa você que ele está satisfeito porque você está aqui hoje na igreja, não. Ele não fica satisfeito com a gente dessa consagração aqui, não. Com palavra, com louvor da harpa, com testemunho de vitória. Glória a Deus. Uma palavra que sai daqui, a gente está dando a primazia do nosso dia para Jesus. Glória a Deus. Ele não fica satisfeito quando você leva a palavra do Senhor a alguém que está em trevas. Ele se revolta, ele fica com raiva. Vê como ele fez com Daniel. Ele precisou Jesus mandar outro anjo mais forte, porque a bênção de Daniel não chegava, porque o inimigo estava travando a bênção de Daniel. Então nós temos que cada vez mais, a paz, querida, Jesus abençoe a senhora, entendeu? Então é porque primeiro o ser humano bota primeiro as coisas do coração primeiro na vida da gente, mas não podemos botar as coisas do nosso coração não. Precisamos trabalhar, precisamos ganhar dinheiro, precisamos pagar nossas contas, mas nós precisamos mais de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos mais de Jesus, porque sem Jesus você não pode trabalhar, você não pode ganhar dinheiro, você não respira, você não anda, você não sai. Sem Jesus você não é nada, né? Nós sem Jesus não somos nada, nós somos pó e esterco dessa terra. Glória, glória, glória. Sem Jesus na nossa vida,
não somos nada. Ele é tudo na nossa vida. Então, vamos dar o melhor, como nós viemos para a igreja, para os cultos, para a oração. Vamos dar o melhor. Ah, mas eu não tenho oportunidade na igreja de falar, de pregar. Não tem, meu irmão, não importa se você não tem oportunidade, mas dê o seu melhor, louva o Senhor, agradece ao Senhor aí sentadinho aí, fala com Ele no oculto, no escondido, que Ele está te ouvindo. Ele fala assim: o que queres que eu te faça nessa manhã? Está falando para você que está vendo a gente pela nossa live aí, pelos telefones. O que queres que eu te faça? Ah, Senhor, eu preciso disso. Não importa, tem uma coisa que eu aprendi, não importa que seja uma coisa insignificante para as pessoas, mas para você pode ter uma importância enorme. Não importa, peça ao Senhor. É você e Ele. Peça a Ele: Senhor, eu preciso disso. Nem que você precisa de um chinelo. Você está precisando de comprar um chinelo, que não tem 10 reais, 20 reais para comprar um chinelo. Senhor, eu preciso de comprar um chinelo, mas eu não tenho 20 reais para comprar. Não tem problema, meu irmão, minha irmã. Peça ao Senhor. Você é filho, nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Seja fiel. Vamos orar, irmão, vamos orar. Convido a igreja para de pé para nós orarmos nessa manhã, agradecendo pela nossa chegada, estarmos aqui, os irmãos, o irmão, o pastor, os obreiras. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, te agradecemos nessa manhã, Senhor, por mais uma consagração na tua presença, Senhor. A vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que já estão aqui, que vieram, Senhor, buscar algo de ti, Senhor. Que de mim não consegue nada, não tem nada, Senhor, porque eu também sou carente e dependente da tua presença na minha vida. Mas que o Senhor venha agora, Senhor, derramar o teu bálsamo, derramar a tua Shekinah. Eu não sei que elas precisam, Pai, na vida deles, na família, mas que o Senhor venha agora contemplar, Senhor, cada oração, cada pedido de oração, a palavra que vai ser pregada hoje aqui, que o Senhor botou no coração da tua serva nessa manhã, para os nossos corações, Senhor. Os louvores da harpa, Senhor, as oportunidades, tudo para a honra e glória do teu nome, Senhor. Venha, Pai, tomar primazia nesse altar, nessa igreja, nessa manhã, Senhor, nessa consagração. Pai, se tiver mais alguém para vir, que esteja vindo para essa igreja, que o inimigo não está deixando vir. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora, Satanás. Você não tem poder sobre essa vida. Essa vida tem que ser liberta nessa manhã. Pai, que o Senhor venha agora para teus anjos na frente dessa pessoa, Pai, que está passando aí nessa rua, que precisa de uma oração, que precisa de um renovo, que precisa de libertação. Os vizinhos da direita, da esquerda, Senhor, que essa minha voz possa alcançar essas pessoas, Senhor, nessa manhã. Vai curando, libertando, vai libertando, curando, Senhor, aqueles que estão cativos, Senhor, aqueles que estão ouvindo vozes nessa manhã, aqueles que estão ouvindo vulto dentro de casa, Senhor, vai libertando essas casas, vai libertando esses lares, vai libertando essas pessoas nessa manhã, Senhor, vai no oculto e no escondido, Senhor, vai trancando, Senhor, todo o mal, Senhor, vai desfazendo obras de macumbaria, feitiçaria, olho grande, inveja, Pai, nas cachoeiras, nos cemitérios, Senhor, Senhor, nas praias, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, vai tocando agora, Jesus, aqui está teu povo, Pai, que vem te buscar nessa manhã, vai fazendo o teu mover, Senhor, eu não sei o que eles vieram buscar, mas tu sabe, Pai, vai visitando os pastores dessa igreja, Senhor, vai visitando os oficiais, os obreiros, os membros, Senhor, as criancinhas, Pai, guardando, livrando de todo o mal, Senhor. Amanhã nós temos 2 cultos, amanhã, Senhor, de manhã, Pai, a escola bíblica, o culto das mulheres, o culto de noite dirigido pelas mulheres, Pai, em nome de Jesus, venha abençoar, venha curar, venha libertar nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, visite também, Senhor, os hospitais, os presídios, manicômios, com cura, libertação e renovo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aquelas pessoas que estão, Senhor, precisando de uma cura, que estão, Senhor,
Aleluia. Uma doença que os médicos falaram que estão incurados, que não tem mais jeito, mas eu creio, nós cremos, Senhor. No nome que tem todo o poder, Jesus Cristo, Pai. Que seja curado, seja liberto nessa manhã, Senhor. Vidas agora, Senhor, que estão ouvindo a nossa voz, que estão vendo, Senhor, pela essa live, Senhor. Cura, libertação, renovo nas famílias, Senhor. Em nome do que nós pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero deixar 2 versículos para a igreja nessa manhã. Eles se encontram no livro de Isaías 45, versículo 2, versículo 3. Que vem até de encontro com a campanha que o pastor Kleber a igreja está fazendo nas quarta-feiras. Aleluia. Destravando o que está travado. Glória a Deus. Quero deixar 2 versículos para a igreja nessa manhã. Isaías 45, versículo 2 e 3. Amém? Todos acharam? Amém. E assim diz a palavra do Senhor: Eu irei diante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades, e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Deus que vem. Jesus. Hoje Ele está falando para mim e para você nessa manhã. E eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, Em nome de Jesus. quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamas pelo teu nome. Essa palavra, meu irmão, está dizendo para mim e para você, Ele vai destravar tudo que está na minha e na tua vida. Pode o inimigo querer fazer de tudo para nos parar, para nos derrotar, para tentar nos derrotar, mas o Senhor está na frente, porque o Senhor é o Deus de Israel. Amém? Glória a Deus. E com essa palavra nessa manhã, pastor Aminadab louvando e adorando ao Senhor nessa manhã, o hino da harpa. Glórias ao teu nome, Senhor. Louvado seja teu nome, papai. Glória a Jesus. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória, 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 glória. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. E dizer que, por mais que passamos lutas, Aleluia. tribulações, Que a Jesus pela fruta temos prova. ciência de que Deus nos livra de todas. Não é mesmo? E nós temos um motivo para sorrir e para cantar. Poder. Estamos respirando e a viver a palavra do Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Você está com fôlego aí? Amém. Nós vamos adorar ao Senhor. Glórias ao nome de Eu Jesus. convido a vocês a abrirem a vossa harpa cristã no número 25. E para não demorarmos, vamos cantar o 26 também, né? Daqui a pouco. Número 25 da harpa cristã. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória, glória, glória. Número 25. Seja eu que esteja aqui na Senhor Espírito Santo. Louvado seja Deus. Quem ainda não conhece, vamos aprender, né? Eu conheço alguns, mas também não conheço todos. Na medida do possível a gente vai exercitando, né? E aprendendo. Quem quer aprender de Jesus vai ficar manso e humilde como ele. Louvado seja Deus. Então vamos entoar esse hino, cujo título é Jesus, Tu és bom. Aleluia. Alguém conhece aí? Amém.
Então vai conhecer agora que eu vou te apresentar, ó. Hino 25 da harpa cristã. Jesus, tu és bom. Meu Jesus, tu és bom. Tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vive em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre os reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e graças te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar nesse amor, triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus grande Consolador. É ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tem para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Amém? Aprenderam? Amém. Quero ver vocês cantar depois, hein? Quero ver se vocês aprenderam bem. Aleluia. Nós estamos aqui só ensaiando, Glória. mas um dia veremos de cantar no coral lá do céu, adorando continuamente ao Senhor. E o 26 pertinho, hein, para vocês não terem dificuldade de achar. Formosa Jerusalém. Tem gente escolhendo aí, não acharam ainda não? 26 logo do lado. Amém. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguardam a chegada dos que vencem na tribulação. Pensa como será glorioso ver-se o rio da vida e luz, cujas margens juncadas delírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois meu Pedro alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de velar, e nas harpas a doce harmonia ao passar
do Jordão te ouvirá, mesmo em dores que levam à morte. Se constante, não volte atrás, tua herança, tua eterna sorte. É Jesus, o fiel, o verás. E é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acordem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Hino, né? Delicioso, inspirado pelo Espírito Santo, quando foram escritos, né? Eu não sei se esse aqui é de composição e de formação do nosso saudoso pastor Paulo Leivas Macalão, que era o presidente das Assembleias de Deus na época. Eu tive o prazer de conhecê-lo, porque meu avô também já era pastor, minha família já tinha sempre a oportunidade de congregar com eles. Amém? Vamos para a reflexão desta manhã, deixar uma palavra. Se lerem muitos versos de Salmos, 121, 125 e tantos, mas hoje eu estava meditando aqui no Salmo número 5. Glória Glória a Deus, oh Deus. E raramente se ouve. Gosto muito de salmo. Glória a Deus. Os salmos são cantatas, né? Os salmos são louvores ao Senhor. Aleluia, Jesus. E em boa parte deles foram proferidas pelo rei Davi. Aleluia, Jesus. E diz o tema aqui: Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. Aleluia. Salmo de Davi para o cantor mor sobre Oh, aleluia. Neirós. Aleluia. E diz assim: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Oh, Atente à voz do meu clamor, obrigado, Jesus. Rei meu, Deus meu, pois a ti orarei. Oh, que palavra assim, Pela manhã, ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã. obrigado, Jesus. Me apresentarei a ti e vigiarei. Não, Pai. Os loucos não pararão à tua vista. É, Deus. Aborrece a todos os que praticam a maldade. É, Deus. Santo. Destruirás aqueles que proferem a mentira. É, papai. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário Meu Deus. e fraudulento. Vamos parar aqui para refletir Meu Deus. nessas palavras. Davi estava sempre orando ao Senhor, É, Deus. e ele, neste salmo, se dirigiu mais enfaticamente ao Senhor, dizendo: Senhor, ouve, dê ouvido às minhas palavras. Ou seja, será que eu tenho clamado em vão? Oração, mas também a oração. As minhas palavras têm ido ao vento, Aleluia, Jesus. como a moinha que o vento espalha, como as folhas que são levadas
para um lado e para outro. E ele meditou e parou e pensou: ah, Senhor, é como disseste em outras palavras, não te afaste de mim. Eu tenho clamado sempre ao Senhor, dê ouvido às minhas palavras e atende a minha meditação. Às vezes, irmãos, acontece conosco também isso. Você para e pensa: mas eu tenho chorado tanto, eu tenho clamado tanto. Parece que os inimigos estão vencendo-me, se sobrepondo às minhas dificuldades. E ele diz: atende a voz do meu clamor, Rei meu. E Deus vê, pois a ti eu orei. Meu Deus. Irmãos, nós não devemos maltratar o nosso adversário, porque a própria palavra diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe comer. Porque se você maltratar o adversário, vai ser impossível ele crer que ser cristão faz a diferença. Você tem que ser exemplo. Mas Davi, nessas palavras que dizem: Senhor, eu que tenho clamado a ti, não tenho tido resposta nos meus clamores. E os meus inimigos têm avançado contra mim. Estou prestes a perder as minhas forças. Tenho meditado e clamado constantemente. Por que não me responde, Senhor? Eu sei que os teus ouvidos não estão agravados. Os teus braços não estão encolhidos. Porque se distancias de mim e não dê resposta às minhas indagações. Davi parou e pensou: Senhor, o Senhor mesmo disse que eu sou um homem segundo o teu coração. Por que me desprezas? Por que não ouve e não atende às minhas necessidades? Aleluia, Jesus. Os meus inimigos zombam de mim, já desde os primórdios, quando eu fui lá naquele campo lutar contra Golias. Ele zombou: eu vou jogar tua carne para as aves dos... Meu Deus, Jesus. E você será despedaçado. Eu sei. E o Senhor intercedeu mesmo porque eu nada podia fazer. Porque agora eu clamo incessantemente e não estou tendo resposta. Irmãos, nós também às vezes clamamos, meditamos, choramos, pedimos, e você olha para o seu vizinho ou até mesmo para aquele adversário e pensa: por quê? Porque ele aparentemente vive uma vida deleitosa e eu passo por tribulações. Saibamos, pois, que na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. E estas palavras venham de encontro às vossas ansiedades e necessidades nesta manhã, para que possamos refletir e saber que nós passamos lutas, mas Deus nos livra de todas. Aleluia, glória. Você pede e às vezes não é atendido, porque Deus sabe o que você precisa, Ele já sabe, reconhece. não o que você quer. Isso aí. Amém? Que hoje possamos refletir e entender o motivo pelo qual muitas das vezes temos a impressão de que Deus não está ouvindo os nossos clamores. Que Deus abençoe e se digne em derramar as mais ricas bênçãos do céu sobre todos. E a você que acompanha-nos
por esta live. Pare e pense. Para tudo tem jeito nesta vida. Tem alguém que diz, para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. E eu lhe digo agora, até para a morte tem jeito. Glória a Deus, aleluia. Porque ele diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí está a solução. Não pense em fazer a bobagem que você talvez esteja pensando em fazer. Pare e pense. Jesus manda te dizer que te ama muito e deseja fazer-lhe um grande homem, uma grande mulher, uma grande pessoa, restaurando a tua cerveja. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para morrer por nós. Ele não ama só aquele que está dentro da igreja, É verdade, Ele ama todos, quer salvar todos. que está louvando e adorando ele, não. Ele ama ele também que está lá fora. É verdade. Oh, Ele diz que todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessarão que ele é Deus. aleluia. Vai chegar o dia, vai chegar a hora, vai chegar o momento. Deus vive, hein? Vai chegar a hora, vai chegar o momento. Todos os joelhos se dobrarão Glória a e Deus. toda língua confessarão que só existe um Deus. Só Jesus Cristo cura, salva e liberta. Amém? Vamos orar à mesa, para depois estarmos ouvindo a palavra dessa manhã. Em nome de Jesus. Obrigado pela palavra, pelo amor. Glória a Deus. Deus vive, poderoso, Senhor. Irmão José. Soberano eterno Deus, Aleluia, Senhor. Espírito Santo. Pegamos, Senhor, em tuas mãos. É, Deus. Não sei, não conheço, não precisa eu não conheço, mas Aquilo, Senhor, só o Senhor pode fazer. é Deus, o Senhor quer salvar todos. Espírito Santo, vem. É Deus, essa desse caso de cada um. Se é cura, se é libertação, se é porta aberta, Pai. Em nome de O Jesus. Senhor vem libertar essa manhã, Espiritual, Senhor. cura que o Senhor As vem portas falar. se abrindo, Senhor. Se Pai, os terrores, os grilhões são liberados, Senhor. Pessoas sendo libertas, sendo curadas, Senhor. Oh, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós clamamos agora a Ti, Senhor, em nome de Jesus. papai. Cura, libertação, as portas abertas, Senhor. Renovo, Senhor, nessas vidas, nessas famílias, Senhor, em nome de Jesus. Pai, Filho, Espírito Santo. Glória a Deus. Jesus, Deus, providência, meu Pai. Papai. Destrava, Jesus. Deus. Destrava tudo aquilo que está pela mão. Pai, ai, ai, papai. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, pessoa. Palestra, Jesus. Papai, quando teu tempo, tua casa. Hoje seria melhor, Jesus. Vai tirando toda a barbaria, bruxaria, feitiçaria sobre essas vidas aí, Jesus. Pai, obrigado, Jesus. Oh Deus, Deus está fazendo por Deus poderoso, Senhor, coração. Hoje é na vitória. Deus vive, pagamos esses anjos. Miguel Gabriel, nas portas portais, pelo teu sangue, Senhor. Meu Deus, nada sou sentido, meu Deus. Espírito Santo, eu salvava tuas mãos, deixava dois também de inflamar, Senhor Deus, Senhor passa com a tua vassoura, com a barreira que lava, jogou todas as células, Senhor, lá, por terra, tua moça da minha vida, né, que estou lá com fogo hoje,
Aleluia. Oh Deus, traga Jesus amado, Jesus amado, esses ovelhas, ah, papai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É, Deus. Ah, vai ter vitória. Quem usa essa rede. Deixa, Jesus. Cheia da glória. Meu papai. Ah, Deus. Não tem nada para dar para Jesus. Em nome de Jesus. Pai, Filho e do Espírito Santo Deus. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo Deus, obrigado meu Pai. Minha casa, do seu Pai. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Agora eu quero convidar a nossa querida Cristiane para estar trazendo a palavra nessa manhã. Em nome de Jesus, a palavra que o Senhor botou o coração na tua terra. Que eu venha abençoar a tua serva nessa manhã. Seja mel, seja fel, mas que a palavra venha, Senhor, responda os nossos corações nessa manhã. Usa a tua serva poderosamente nessa manhã. Cubra ela com o teu manto, com o teu sangue para essa manhã. Espírito Santo de Deus, faça o teu mover na vida da tua serva. Nós pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo de Deus a falar conosco nesta manhã, através da sua santa e poderosa palavra. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a amada igreja do Senhor, a igreja que está sendo preparada para o grande dia. Aleluia. Ontem eu estava falando com meu esposo em casa. Eu falei para ele assim, filho, ele tinha acabado de chegar da rua. Eu falei assim, filho, eu fico imaginando Jesus aguardando o Pai dar ordem a Ele para vir buscar a sua igreja. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Nós temos que estar preparados, irmãos. Preparados. Desligados das coisas do mundo. Estando no mundo, mas não pertencendo a Ele. Estando no mundo, mas não buscando as coisas do mundo. Buscando as coisas do Senhor. Buscando as coisas do alto. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que Deus não olha para nós. Ele não nos vê como vê o homem. O homem olha para a nossa aparência. Nós somos vistos no mundo, até mesmo numa entrevista de emprego. A sua aparência conta muito. Mas para o nosso Deus é o nosso interior, é o nosso coração. Como está o nosso coração, como está a nossa mente. Então Deus nesta manhã Ele sonda o nosso coração, sonda a nossa mente. E quero dizer aos irmãos que o Senhor, Ele é fiel à sua palavra. Ele não volta atrás naquilo que Ele fala. E a palavra dele diz que tudo que sai da boca de Deus, ela tem a direção. E ela não volta para Ele vazia. Ela antes vai fazer aquilo ao qual ela foi ordenada a ser feita. Louvado seja o nome do Senhor. E nós cremos nesta palavra porque é a palavra do Senhor. E Deus é fiel à sua palavra. E o que eu aprendo com isso? Que nós, como filhos e filhas de Deus, nós temos que ter fidelidade àquilo que sai da nossa boca. Porque a palavra do Senhor diz que as nossas palavras têm que ser sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então o que eu aprendo com isso? Que o Senhor é fiel à palavra dele. E cada um de nós temos que sermos fiéis à palavra que sai da nossa boca. Que a nossa palavra, as palavras que saírem da nossa boca, sejam palavras de exortação, de edificação, as palavras de motivação.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é sobre isso que eu gostaria de ministrar com os irmãos nesta manhã. Poderosa, infalível palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha falar em cada coração. Meu Deus. Porque Deus fala de formas diferentes na vida de cada um de nós. Ele fala na minha vida de uma forma, na vida da irmã Edna de outra forma, da irmã Maria Helena, da irmã Marcinha, da irmã Kátia, do pastor Minadab, do pastor Luiz. Ele fala de formas diferentes. Uma vírgula, um ponto na palavra do Senhor, Deus já está falando conosco. Então nós temos que estar atentos. Não pegue a palavra do Senhor como um livro qualquer, porque não é um livro qualquer. A palavra do Senhor é uma bússola que nos dá a direção para vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Não somos perfeitos, somos pessoas, seres humanos que vivem buscando a perfeição naquele que é perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que olhar para Ele. Tem uma placa ali na Avenida Maricá, que eu não sei se ainda está lá, mas eu creio que esteja, porque todas as vezes que aquela placa ela tomba, ela cai, alguém vai lá e coloca de pé. Está escrito lá naquela placa: olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Então eu creio que todos que passam ali têm a oportunidade de ver essa placa escrito: olhe para Jesus. Então nós temos que olhar para o Senhor. Meus irmãos, e falando sobre motivação, exortação, eu quero ler com os irmãos a palavra do Senhor que se encontra no livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 36 e 37. Mas eu quero falar sobre duas pessoas. Aqui nesse capítulo, nesse versículo, vai falar apenas de um homem. Mas eu quero falar sobre dois homens. Dois homens que... Atos, capítulo 4, versículos 36 e 37. Esses dois homens que eu quero falar nesta manhã, junto com os irmãos, para aprendermos com eles, foram dois homens que tiveram grande importância na vida dos discípulos, dos apóstolos do Senhor. Os nossos irmãos Barnabé e João Marcos. Aleluia, louvado seja Deus. Barnabé, um homem simples, que vendeu seu patrimônio, entregou aos pés dos discípulos para que a igreja pudesse expandir. E João Marcos foi um grande cooperador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glória, glória, glória. Então José, apelidado pelos apóstolos, Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Louvado seja Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Barnabé, que recebeu esse apelido dos apóstolos. Barnabé, a sua relação foi marcante na igreja. Barnabé é chamado pelos apóstolos filho da consolação, filho da exortação, filho da motivação, filho da animação, Glória, 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 glória. encorajador. Louvado seja Deus, aleluia. Deus livre. Barnabé e João Marcos, homens comuns que deixaram um legado. Ambos eram primos, eles eram primos.
Barnabé morava na ilha de Chipre. E João Marcos foi o nosso irmão que escreveu o Evangelho de Marcos. Um homem que vivia na cidade de Jerusalém. Um homem que foi criado numa família onde sua mãe era uma mulher de oração, era uma mulher temente a Deus, uma serva do Senhor que abriu as portas da sua casa para receber aqueles que eram perseguidos por amor a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Barnabé nos deixou um legado. E nessa manhã eu me faço uma pergunta, e faço a pergunta à amada igreja do Senhor. E nós, que marca, que legado queremos deixar quando nós partirmos desta terra? Porque nós bem sabemos que nós fomos criados para viver na eternidade. E nós cremos que nós viveremos na eternidade na presença do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, oh glória a Deus, aleluia. E Barnabé, ele teve uma grande importância na vida de Saulo. Barnabé, ele observava a vida de Saulo. Logo após o encontro que Saulo teve com o Senhor Jesus a caminho de Damasco, para destruir o povo de Deus, nós bem sabemos que ali o Senhor Jesus apareceu a Saulo e falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aleluia. E ali Saulo caiu de joelhos, louvado seja o nome do Senhor, diante do Deus vivo, todo-poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E ali Barnabé, observando a vida de Saulo, Barnabé, ele era cheio do Espírito Santo. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. Ele tinha uma visão, ele tinha discernimento espiritual. E aí ele começou, ele não julgava, ele observava as atitudes de Saulo. Ele começou a observar as atitudes de Saulo. Meu Deus. Enquanto os apóstolos estavam temerosos, porque Saulo era um homem que matava sem dó e piedade o povo de Deus, os filhos de Jesus. Então ali Barnabé, ele começou a observar: pera lá, esse homem tem algo de diferente, porque quem tem o Espírito Santo de Deus consegue discernir quando é o Espírito Santo de Deus e quando é o Espírito maligno. E Barnabé, ele começou a observar isso na vida de Saulo. Esse homem tem algo diferente, esse homem fala diferente, aleluia, glória a Deus. E na palavra do Senhor aqui em Atos 9, diz assim no versículo 26: e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava
Senhor e o introduziu junto aos apóstolos. É assim que nós temos que fazer, meus irmãos, acolhermos uns aos outros, mas precisamos ter discernimento espiritual. Não para colocar de lado, Deus vive. mas para que possamos aproximar as pessoas de Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Somos observados, preste bastante atenção nisso. Somos observados. Pessoas estão atentas a tudo o que fazemos ou deixamos de fazer. Os irmãos já repararam que quando você faz as coisas para alguém, você é exaltado, você é uma maravilha. Mas quando você deixa de fazer algo, sem coisas que você fez, se você deixar de fazer uma, você já não presta mais. Tudo que você fez fica no esquecimento. Eu quero fazer o bem certo. Mas nós somos observados. Inúmeros textos que falam sobre Barnabé, passagens que relatam que existem discípulos de Jesus, prestem atenção. Existem passagens que relatam que os discípulos de Jesus realmente impulsionaram o nome de Jesus por causa do testemunho que deixaram. Os irmãos entenderam isso? O seu testemunho, o meu testemunho, impulsiona a outros a conhecerem a Jesus, a quem é Jesus, o que Jesus faz na vida de um homem que se entrega totalmente a Ele. Irmãos, a conversão de Saulo foi algo assim, eu posso dizer que foi um abrir e piscar de olhos, mas tem pessoas que estão no processo ainda. Pedro foi um homem, todos sabem que Pedro era um homem duro, era um homem bruto em palavras, mas foi um homem que foi ali sendo transformado de glória em glória. Pedro caminhava com Jesus, Pedro era dia, noite e dia com o Senhor, mas negou Jesus 3 vezes e nem por isso Jesus o abandonou. Assim Barnabé fez na vida de Saulo, assim Barnabé fez na vida de João Marcos. Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de motivação, cheio de consolação, um homem animado, um homem que onde chegava, todos se alegravam, um homem que onde chegava, aquele que tivesse caído, ele estendia a mão para levantar, para encorajar. Não, meu irmão, você pode estar se sentindo fraco, mas eu estou aqui. A palavra do Senhor diz que bom que sejam 2 no caminho, porque se um tiver fraco e cair, o outro vai levantar. Isso é sinal que um vai estar sempre forte. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, meus irmãos, é na nossa vida. Barnabé se dispõe a cuidar daquele que foi o maior missionário da história da humanidade. Nós bem sabemos que o nosso irmão Paulo, ele foi um dos pioneiros, né, da obra missionária, porque enquanto os discípulos queriam pregar somente para os judeus, o nosso irmão Paulo, transformado, cheio do Espírito Santo, ele ali começou a sentir o desejo no coração de expandir o reino de Deus, de falar a nós, os gentios, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E Barnabé teve esse grande, ele abraçou a Paulo, ele entendeu que Jesus é o único que pode fazer maravilhas. Jesus transforma. Jesus é o único que pode transformar a vida de um homem. Aleluia. Foi Barnabé quem cuidou de Paulo.
para que ele fosse acolhido no time dos apóstolos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, às vezes nós erramos e erramos muito, porque nós julgamos, desprezamos, nós selecionamos, queremos andar somente com os melhores. Às vezes não conseguimos fazer a separação entre o pecado e o pecador. Essa é a diferença. Essa foi a grande diferença na vida de Barnabé. Barnabé, por estar cheio do Espírito Santo, ele não olhava para o pecador, para o pecado de Saulo, mas ele olhava para o pecador. E é assim que o Senhor olha para cada um de nós. Jesus disse que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Se Jesus fala isso, quem sou eu para dizer o contrário? Louvado seja o nome do Senhor. Tentamos denunciar o pecado na vida de uma pessoa, quando na verdade Jesus veio trazer vida ao pecador. Todos nós somos pecadores e erramos, mesmo quando não queremos. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu preciso fazer, acabo não fazendo. Oh, aleluia. Obrigada, Espírito Santo, pela tua palavra nessa manhã, Senhor. Por essa palavra que nos exorta, porque a tua palavra, ela vem confrontar o pecado. Aleluia. Oh, Deus vivo, poderoso. Louvado seja o teu nome nessa manhã. Meus irmãos, Pai. Nós somos discípulos do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Fomos chamados para retirar o pecador do pecado e não para deixá-los no pecado e acusá-los. Barnabé creu na conversão de Saulo e disse: ninguém poderia estar fazendo o que ele está fazendo se não estivesse convertido e cheio do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Precisamos nos esvaziar do nosso eu e pedir ao Senhor: Senhor, enche-me a cada dia com teu Espírito Santo, Senhor. Meus irmãos, como o pastor Luiz disse, nós vivemos uma batalha, nós vivemos em batalha todos os dias. É na nossa mente. A coisa que mais o inimigo gosta de trabalhar é na mente. Porque se ele desestruturar a sua mente, todo o seu corpo fica desequilibrado. Por isso a palavra do Senhor diz que Jesus guarda a nossa mente e o nosso coração. Nós temos que pedir isso ao Senhor: Senhor, guarda a minha mente, guarda o meu coração. Porque os irmãos, às vezes, quando uma pessoa está com vertigem, quando está com labirintite, o que acontece com o corpo? Vai para um lado, vai para o outro, não tem direção, até a visão fica embaçada. Então nós temos que ter esse discernimento, estar cheios do Espírito Santo, para não acusar, porque esse é o papel de acusar é do acusador, do nosso inimigo. Lembra daquela mulher adúltera que foi levada até Jesus? Jesus só ouvindo os acusadores daquela mulher, só ouvindo os acusadores. E o Senhor escrevendo na areia, né? Ali escrevendo. O que Jesus falou para aquela mulher? Mulher, onde estão os teus acusadores?
Foi ninguém. Mulher, aonde estão os teus acusadores? Jesus não falou para ela, mulher, eu te acuso, não. Jesus perguntou, mulher, aonde estão os teus acusadores? Mas Jesus perguntou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas o Senhor falou para aquela mulher, mulher, vá e não peques mais. Aleluia. Nós precisamos estar cheios, irmãos. Cheios do Espírito Santo. Deixar a glória do Senhor resplandecer na nossa face. Deixar a glória do Senhor resplandecer em todo o nosso viver. Somos pessoas imperfeitas. Pessoas improváveis, como eu ouvi aqui uma vez. A irmã pregando aqui no altar do Senhor. Jesus chama os improváveis. Eu falei, epa Jesus, olha eu aqui, uma improvável, oh glória a Deus, aleluia. Preciso consertar muita coisa na minha vida, meus irmãos, preciso. Reconheço isso diante do Senhor e diante da igreja. Preciso consertar muitas coisas na minha vida, mas eu conto com a ajuda do meu amigo Espírito Santo. Porque aquele que começou a boa obra na minha vida, ele é fiel para completar. Aleluia, glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Barnabé pagou o preço por alguém e nós temos pagado o preço por alguém. Jesus pagou o preço por todos. Jesus pagou o preço até por aqueles que ainda vão nascer. Oh, glória a Deus, aleluia. E nós estamos pagando o preço. Ou você está dizendo assim, fulano não tem mais jeito não. Pastor Luiz está aqui porque alguém algum dia, pode ter sido lá do outro lado do mundo, Pastor Luiz. Deus pode ter levantado alguém lá do outro lado do mundo para estar orando, intercedendo pela tua vida, pela minha vida. Por isso hoje nós estamos aqui. E hoje nós queremos pagar o preço. Nós queremos pagar o preço de estar orando, de estar jejuando, de estar fazendo a vontade do Senhor por uma alma. Eu quero, mas Ah, irmã Cristiane, mas a palavra do Senhor diz do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas Barnabé pagou o preço para introduzir um homem que era perseguidor, um homem que tinha em suas veias, no seu coração, o desejo de matar. Um homem que era totalmente dominado pelo mal. Porque a pessoa que é dominada pelo mal, ela tem esses desejos. E quem é dominado pelo Espírito Santo de Deus, tem o desejo de ajudar. Tem o desejo de que aquela pessoa também venha para Jesus. E Barnabé, ele era assim. oh Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender que no nosso meio sempre haverá pessoas difíceis. Porque um dia eu também fui e também sou difícil. Meu marido convive comigo, ele sabe o quanto eu sou difícil. Pastor Luiz convive com a irmã Cátia convive com o Pastor Luiz, cada um sabe o quanto um é difícil. Somos pessoas diferentes. Mas nós temos que aprender com o Senhor a sermos filhos da consolação, filhos da motivação. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós vamos conviver, meus irmãos, com pessoas difíceis. Uma vez o irmão pregou aqui no altar do Senhor que Deus irá trazer pessoas. Não sei se o pastor Luiz vai recordar disso. Que o Senhor vai trazer pessoas, mas para que isso aconteça, Deus precisa tratar daqueles que estão aqui. Verdade. Deus precisa tratar daqueles que estão aqui. Oh, glória. Porque pessoas difíceis virão. Mas seremos como Barnabé, porque Barnabé era como Jesus. Barnabé seguia os ensinamentos de Jesus. Barnabé abraçava como Jesus. Aleluia. Pessoas difíceis virão, meus irmãos.
pessoas que não conseguem vencer suas lutas. Nós aprendemos a vencer as lutas com o Senhor. Pessoas que não conseguem vencer seus vícios. Seus não, né? Porque não é da pessoa. Só é se a pessoa aceitar. Às vezes são deixadas para trás. Essas pessoas são deixadas para trás. Porque nós queremos andar somente com os santos. Queremos andar com quem não erra. Queremos andar com os fáceis, os leves, e deixamos os pecadores pelo caminho. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. Oh Senhor, que o Senhor nessa manhã nos ensine, Pai. Nos ensine a viver a Tua vontade, a andar no Teu caminho, Senhor. Oh Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Nós devemos pensar como Jesus. Pensar como Jesus fez. Pensar como Jesus faz. Eu andava pelo caminho de horror, sem o amor do meu Salvador. Eu caminhava no mundo. Eu falava com Jesus do meu jeito. Eu andava pela rua e eu olhava para o céu, para as estrelas, e aí eu conversava com Deus. Mas eu louvo ao Senhor, que Deus não leva em conta o nosso tempo da ignorância, mas Deus ouve o clamor de uma alma que está cansada, sem fé, sem esperança. Deus ouve o clamor. E é aí que entra a igreja, é aí que entra, minhas irmãs, meus irmãos, cada um de nós que fomos alcançados, transformados por essa graça. Por isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Barnabé foi um homem cheio do Espírito Santo que cuidou de Paulo e não abandonou a João Marcos. Nosso irmão João Marcos, aleluia, João Marcos foi um jovem autor do Evangelho de Marcos. Ele não era um dos 12 apóstolos originais. Ele foi companheiro próximo de Pedro e Paulo e registrou sobre a vida e ministério de Jesus. Olha a importância que o nosso irmão João Marcos teve. Aleluia. Que legado nós estamos deixando, irmãos. Tem muita gente perdendo tempo, precioso tempo, olhando para a roupa do irmão, olhando para o cabelo da irmã, deixando o espírito de divisão, de fofoca entrar na casa do Senhor. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para discernir e introduzir, cuidar, abraçar aqueles que estão chegando e aqueles que estão aqui dentro também feridos e machucados. Tem muitos que ainda não estão libertos e nós precisamos ter esse discernimento, olhar com os olhos de Jesus. Jesus olhava para a alma, para o coração, a alma ferida, porque a alma que pecar não é o corpo, é a alma que pecar, essa perecerá. Então Jesus, ele olha para a alma, ele olha para o interior. Às vezes você está aqui sorrindo, mas o teu coração, a tua alma está ferida. E só Jesus conhece. Mas quando nós temos a sensibilidade do Espírito Santo, nós abraçamos, nós buscamos introduzir essas pessoas no caminho do Senhor. Aleluia. João Marcos é citado no livro de Atos como auxiliar de Paulo e Barnabé. E mais tarde, olha como Deus faz,
e mais tarde, como companheiro de confiança de Pedro, ele foi chamado de meu filho pelo apóstolo Pedro. Aqui em Atos 15, 35, a partir do versículo 36, houve um desentendimento entre Paulo e Barnabé, porque o nosso irmão João Marcos, ele era um jovem e ele participou de todo esse processo. Ele viu milagres, ele viu eles expulsando demônios, e eu chego a crer que ele sentiu medo, ele ainda não estava totalmente preparado para isso. Então o que ele fez? Ele abandona, ele decide voltar para casa. E diz assim na palavra do Senhor, em Atos 15, 36, e alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Meu Deus, eu chego a crer aqui que Paulo esqueceu que ele foi acolhido, enquanto todos não acreditavam nele, tentavam até matá-lo. Paulo aqui se desentende com Barnabé, porque nosso irmão João Marcos, ele decide não ir com eles, ele decide voltar para casa, retroceder. E quantos estão assim, desistindo, no meio da caminhada ou no início da caminhada, porque ainda não tem a sua fé alicerçada, ainda não tem a fé que talvez eu, o pastor Luiz e os irmãos não tenham. E assim como Paulo, nós queremos abandonar, deixar para trás. Mas Paulo, ele não foi deixado para trás. Paulo, ele foi cuidado, ele foi acolhido. Eu chego a crer, pastor Luiz, que aqui nessa passagem, Paulo esqueceu do que foi feito por ele lá atrás no início. Ele esqueceu do que foi feito por ele lá atrás, lá no início. E muitas das vezes nós somos assim. Nós somos assim. Sou a Santa Rona, sou o santarrão. Fulano, pecador. Olha lá como é que fulano vem para a igreja. Olha como é que fulano anda. Você lembra de onde Jesus te tirou? Você lembra do que Jesus fez por você? Ele não te abandonou. Ele não nos abandona. Ele é nosso amigo. A palavra do Senhor diz em Isaías 9, 6 e 7: porque o menino nasceu, para nós um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Da grandeza do seu governo e de paz não haverá fim. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E assim, por esse motivo, houve a separação entre Barnabé e Paulo. É Isaías quanto? Isaías 9. Obrigado. Isaías 9, 6 e 7. Aleluia. E Paulo ficou chateado. Nós contávamos com ele.
Nós contávamos com João Marcos. E agora ele decide voltar para trás, voltar para casa. Não quero ele não. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que ter muito cuidado com aqueles que saíram daqui. Porque ouviram uma palavra que não estavam preparados para receber. Porque a palavra ela pode ser de exortação, ela pode ser de motivação, pode ser um conselho, mas muitos não estão preparados para receber. Nós precisamos estar preparados para receber de volta aqueles ao qual o Senhor enviará para esta casa. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para abraçar aqueles que saíram daqui feridos. Aleluia. Porque aqui ninguém é perfeito, todos somos falhos, todos erramos. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E Paulo assim não quis que João Marcos voltasse com eles, mas Barnabé não desistiu de Marcos. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. A obra do Senhor não para. Não para. Se você não quer que seu irmão caminhe com você, Deus vai preparar outro para caminhar com ele. Jesus não desiste daquele ao qual ele tem um chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus vivo, Deus vivo, Deus vivo. Aleluia. João Marcos abandona Paulo e Barnabé durante a primeira viagem missionária em Perge, na Panfilha, registrado em Atos 13:13. A Bíblia não relata os motivos possíveis devido à dificuldade da jornada. Poderia ser saudade de casa ou por discórdia sobre o foco na pregação do Evangelho aos gentios. E ele poderia ter ficado com medo, assustado com as perseguições. Você está cheio do Espírito Santo? Você está preparado para sofrer as perseguições? Tem que se preparar todo dia, né? Você está preparado para caminhar lado a lado com seu irmão? Nós estamos preparados para receber, para abraçar aqueles que estão feridos, machucados dentro da casa do Senhor e aqueles que o Senhor enviará. Amém, Jesus. O que aprendemos com Barnabé e João Marcos? Já estou terminando, tá, pastor Luiz? Barnabé e João Marcos, esses homens nos ensinaram sobre encorajamento, Aleluia. reconciliação. Os irmãos guardem bem essa palavra. Esses homens nos ensinam sobre encorajamento, Aleluia. reconciliação Glória a Deus. e a importância da segunda chance. Aleluia. Que falhas não definem o futuro. A atitude de encorajar nos ensina a olhar para o potencial das pessoas e não apenas para os erros. Verdade. João Marcos, aleluia. Olha, irmãos, pela perseverança do irmão Barnabé. Eu não creio que Barnabé tenha feito isso tão somente por eles serem primos e parentes. Eu creio que Barnabé, ele fez isso motivado pelo Espírito Santo de Deus, porque quem tem o Espírito Santo de Deus tem sede por almas, tem sede por almas, tem sede por almas. E eu creio que Barnabé teria essa motivação pelo João Marcos, porque eu creio que o Espírito Santo
falou a ele, né? O quão importante seria o ministério do irmão João Marcos. Tanto é que ele escreveu o Evangelho de Marcos, relatando toda a história do Senhor Jesus. Nascimento, morte e ressurreição, para que chegasse até nós, os gentios. João Marcos, mais tarde, se torna um grande cooperador do Evangelho. Paulo, que antes, olha como Deus faz, hein? Paulo, que antes o considerava desertor, pede a presença de João Marcos, como registrado em 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 11, que está escrito assim, ó: só Lucas está comigo. Olha, pastor Luiz, olha como Deus faz. Deus deixou somente Lucas com o apóstolo Paulo, para que ele viesse a lembrar daquele que lá atrás ele mandou deixar para trás. Não quero esse desertor ao meu lado. Meu Deus, aleluia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo. Isso Paulo falando para Timóteo. Porque me é muito útil para o ministério. Aleluia, glória a Deus. Jesus não exclui ninguém. Ninguém. Jesus pega aquele que está lá na sarjeta e faz se assentar diante daqueles, junto à mesa daqueles que se acham grandes. Mas grande é o Senhor. Oh, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Isso demonstra a importância de reconciliar relacionamentos e reconhecer o crescimento do próximo. Quem estamos sendo nós na presença do Senhor, na casa do Senhor? Somos pessoas que afastam as pessoas de Jesus ou somos pessoas que trazem para o relacionamento íntimo com o Senhor, para o crescimento? Nós temos que desejar ver o nosso irmão crescer e não invejar. Sabe por quê? O teu chamado é diferente do teu irmão. Aleluia, glória a Deus. Se Deus ainda não te preparou, se Deus ainda não te capacitou, espere a tua vez. Espere a tua vez. Permaneça firme, não retroceda. João Marcos retrocedeu porque ele provavelmente sentiu medo, mas ele foi acolhido por Barnabé. Louvado seja Deus. Reconhecer o crescimento do próximo. Glorifique a Deus, porque o teu irmão está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, para fazer aquilo ao qual todos nós fomos chamados, que é: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. É assim que está escrito na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E Paulo fez esse chamado porque ele já estava prevendo a sua morte. E ele mandou buscar a João Marcos. Aleluia. Quantos não estão mais aqui conosco? Mas o Senhor manda chamá-los. Manda chamá-los. Vocês são úteis à minha obra. Eu tenho algo para fazer através da vida de cada um. Nós temos que abraçar, meus irmãos. Jesus é lindo. Jesus é lindo. Todos quantos foram chamados pelo Senhor são úteis para a sua obra. Não despreze isso. Não despreze isso. Eu preciso de você, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos uns dos outros.
não precisa invejar aquilo que o Senhor tem feito na vida do seu irmão. Você tem que glorificar o Senhor, porque o seu irmão está caminhando lado a lado contigo. E se você está forte, se sentindo forte, se caminharem dois, um cair, você que está forte, sustenta teu irmão. Louvado seja Deus. Que os irmãos meditem nessa palavra. Que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações que nós precisamos ser semelhantes a Jesus. Assim como foi Barnabé, João Marcos, Paulo, Pedro e tantos outros que já dormem no Senhor. Não esqueça, irmãos, nós ainda estamos aqui, peregrinos na terra. Você não é mais santo do que seu irmão. A palavra do Senhor diz: santificai-vos, porque sem santificação ninguém verá Deus. Então, se o desejo do nosso coração é ver o Senhor face a face, nós temos que nos santificar. Não em detrimento ao seu irmão, mas se santificar, porque através da nossa vida o nosso irmão é santificado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes e fiéis, porque Jesus disse: será salvo aquele que permanecer até o fim e receber a coroa da justiça das mãos do Senhor. A tua pedrinha está lá, ó, a tua coroa. E cada obediência ao Senhor é uma pedrinha que é colocada lá na coroa. E chegará o dia que nós iremos assentar-nos à mesa com nossos irmãos. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Palavra abençoada nessa manhã. E eu estava ali, o Espírito Santo de Deus estava falando comigo. Quando eu preguei aqui Glória a Deus. a palavra que eu improváveis, né? Deus escolheu as coisas, né? Tudo improváveis. Mas foi complicado. Não, os doentes, né? E a irmã estava falando fora de Paulo. Então, o Espírito Santo está falando assim: por isso que eu escolhi vocês, os improváveis. Glória a Deus, aleluia. Porque Paulo um dia, é improvável Paulo pregar a palavra do Senhor. Paulo era perseguidor dos cristãos. Então o Espírito Santo de Deus falou assim no meu coração: sabe por que eu escolhi? A irmã está falando ali de improvável, porque eu sou improvável. Sabe por que eu escolhi vocês, os improváveis, para estar dentro da igreja? Porque vai entrar improváveis aqui dentro da igreja. Porque vão entender, só vocês vão entender aqueles improváveis que entrarem ali. Que as pessoas lá de fora vão dizer: não é possível aquela pessoa entrar naquela igreja. Mas quando entrar, vocês improváveis que já estão aqui dentro da igreja vão entender por que eles estão entrando, o que eles estão passando, porque vocês já passaram por isso. Eu pude entender ali. O Espírito Santo está falando comigo. Glórias a Deus. Eu sou improvável, você é improvável, você é improvável. Glórias a Deus. Mas vai entrar pessoas improváveis que lá fora, quando a pessoa entrar ali naquela porta, pessoas vão passar: o que? Fulano está entrando naquela igreja ali? Ah, não acredito. Improvável, mas não é emprestado. Não acredito. Mas quando entrar aqui, vai ter irmãos que vão falar assim: poxa, Glória a Deus. quem é essa? Abraçar. Esse cara aqui? Falar de Jesus para Esse ele. cara vai ficar olhando, todo sujo, bêbado, cheirando mal. Vão fazer até a acepção da pessoa. Mas nós que fomos uns dias improváveis que Jesus nos resgatou, nós vamos entender. O Espírito Santo está falando para mim e para você nessa manhã que nós vamos entender por que aquela pessoa está ali. Porque um dia nós fomos assim. É verdade. Obrigado, Senhor. Não sujo,
fedorentos, mas a gente estava improvável, que as pessoas olhavam para mim, para você, e falavam assim: é impossível Luiz virar cristão, andar com a Bíblia embaixo do braço, ser pastor. A irmã Cristiane, não tem irmã Cristiane, vai entrar na igreja evangélica, vai ser evangélica. Porque nós éramos improváveis, e Jesus está falando para mim, para vocês hoje aqui, que Paulo era um improvável, então por isso que ele escolhe os improváveis, porque vai entrar naquelas portas ali, improváveis, pessoas que ali fora, que pessoas vão dizer que ele é improvável, não tem condições, nunca vai entrar na igreja. Está bebendo cachaça, estava no botequim agora está entrando na igreja. Mas os improváveis que estão aqui dentro da igreja, que um dia foram os improváveis, Glória a Deus, vão saber como lidar, como cuidar dessa pessoa. É por isso que Deus me chamou nessa manhã. Irmãos, a hora já se passaram. Eu vou dar uma oportunidade a uma pessoa só, porque a hora já se passou. Semana que vem eu dou mais oportunidade a vocês. Quem vai ter a oportunidade, mas tem que ser rápido também. A irmã Edna vai louvar, então a senhora louva, porque a hora já se passou. A paz de Cristo aí para a igreja, olha, a irmã Cristiane pregou nesse tudo aí, né? Aí Jesus tinha me dado um louvor, né? Mas ela falou os dois louvores. Agora eu vou pedir discernimento a Jesus para ver qual que ele deseja que eu louve aqui, né? Eu só faço aqui que ele manda. Amém. Eu trouxe um, né? Mas ela pregou os dois, né? Senhor, tu me sondas. aleluia, glória a Deus. Me conhece. Deus poderoso. Sabes quando assento em mim. Esquadrinha ao meu pensar, o meu declar, conhece todos os meus caminhos, ainda a palavra não me cessou da boca, não, tu já conheces, Senhor, então cerca por trás e por diante e põe sobre mim tuas mãos, sonda, meu Deus, conhece o meu coração, Aleluia. cerca os meus pensamentos, desce em mim ao caminho mau e guia-me pelos caminhos, oh Deus, eterno. Glória, Obrigado, Jesus. Tudo para você. Te amo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido ao Senhor Jesus. Só todos, Obrigado, Senhor, por esse todos momento que eu vou tão tirar, maravilhoso. dá um, né? Obrigado, Senhor, por esse momento tão Aí depois você falando com ele, sublime de estarmos aqui na tua casa, Senhor. Consagrando essa manhã. glória a Deus, aleluia. Obrigado por tudo pela palavra, obrigado por tudo que você falado nos nossos Dá corações. sabedoria, né? Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, Pai. Vamos orar agora, agradecer ao Senhor por esse culto maravilhoso, pela presença do Espírito Santo de Deus aqui, por essa palavra. Pai amado, Pai querido, Deus amado, Deus querido, Jesus amado, Jesus querido. Temos nesse momento, Senhor, te agradecer pelo esse culto, por essa consagração, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. Nos leve agora debaixo das tuas mãos, voz poderosa.
acidentes, das balas perdidas, dos homens sanguinários, das obras de macumbaria, feitiçaria, do grande, das doenças, dos vírus. Guarda o teu povo, Senhor. Guarda, nos leve agora, Pai. Guarda a nossa casa, guarda a nossa parentela. Nos dê um final de manhã abençoado, Senhor, na tua presença, Senhor. Uma tarde abençoada, uma noite abençoada, ou uma semana que vai começar amanhã, Senhor, abençoada, Senhor, na tua presença, que possamos estar te adorando amanhã aqui na igreja, Senhor, na escola bíblica, no culto das mulheres, no culto dirigido pelas mulheres à noite, Senhor. Nos guarda, nos livre de todo mal, Senhor. Nós pedimos agora que o Senhor mande, acampa teus anjos agora, ficando por todas as nossas casas, as portas de janela guardando, livrando de todo mal. Visite nossos familiares, nossos entes queridos, Senhor, guardando, livrando de todo mal. Pai, guarda essa igreja, Senhor. Acampa teus anjos aqui naquela porta, aquele portão, nas portas de janela dessa igreja, Senhor. Que o inimigo não tenha poder para poder entrar aqui, Senhor, não fazer nada contra essa igreja, Senhor. Guarda, Senhor, livra de todo mal. Que nós pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida até a volta de Jesus em toda a igreja. Diz: amém. Bom dia, abençoado.